Fala malta, eu sou o Daniel e hoje eu tô aqui com o Arnaldo e a gente vai ter uma conversa hoje de as experiências de um imigrante aqui em Portugal. Arnaldo, se apresenta pra gente, por favor. Olá pessoal, prazer, eu sou Arnaldo, moro aqui em Portugal há 7 meses e hoje eu fui convidado pelo Daniel, né, para então poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória como imigrante aqui em Portugal e vamos conversar um pouquinho como que está sendo a minha adaptação e outras coisas que ele preparou aí para trazer para vocês como conteúdo. Tá certo, então. Arnaldo, conte pra nós a sua história, assim, tipo, de onde você vem, por que você veio pra cá, se foi uma escolha sua, se foi uma oportunidade. Conta um pouco pra gente aí. Olha, preparem as pipocas porque é um cinema, né? História longa. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu sou angolano, morei no Brasil durante um bom tempo, acho que quase uns 4 anos. E após o Brasil eu vim para cá, para Portugal. Mas antes disso aqui, eu estava em Angola, fui para África do Sul fazer o intercâmbio de inglês e tal, e depois fui para o Brasil. Depois vim para cá, para Portugal, devido a questões de necessidade de querer melhorar na vida. E vocês sabem, a Europa é mais desenvolvida em relação aos outros continentes, pelo menos, a maioria, né? E tem muito desenvolvimento relacionado ao continente africano, ou americano praticamente também. E querendo ou não, a minha irmã, né, e eu decidimos vir para cá por conta da situação da saúde, a situação da segurança e muitas outras também. E hoje cá estamos em Portugal, já faz 7 meses para mim e acho que uns 8 meses para minha irmã. E é isso, a minha história. E como foi esse processo todo para se legalizar? Porque a gente sabe que o Portugal, o país ainda tem algumas facilidades em questão a visto, né? Pode ter visto de procura de trabalho, pelo menos para os brasileiros também isso é uma facilidade. E como é esse processo, assim, se está saindo ainda ou se já aconteceu? Conte para nós. Graças a Deus eu estou aqui em Portugal de forma legal, mas é uma realidade assim muito difícil quando a gente vai emigrar. Dificilmente, a maioria dos países nesse caso, a pessoa passa por um tempo aí de estado irregular no país ou ilegal. Mas assim que eu cheguei em Portugal, e eu já sabia mais ou menos que a CPLP já estava disponível. Para quem não sabe, a CPLP é um certificado de autorização de residência que Portugal dá para imigrantes que fazem parte dos países, dos PALOPs, né, dos países que têm como língua oficial o português. E esse certificado tem a duração de 1 ano, depois é renovado. Ele é emitido no site, né, automaticamente, e tem uma taxa de 15 euros. Então, meio que eu já sabia sobre isso antes de chegar aqui em Portugal. E eu solicitei esse documento. Mas tem pessoas que não conseguem solicitar, por quê? Porque se você entrar em Portugal, a maioria dos brasileiros consegue entrar em Portugal sem visto, só apenas com carimbo de entrada, né? Pelo acordo que Portugal tem aqui com o Brasil. Então, meio que esse tipo de certificado só é emitido ou com a manifestação de interesse feita nos anos passados, não desse ano ainda, ou com visto consular. E se você não tiver um visto consular, dificilmente você vai conseguir. Se você, nesse caso, vir do Brasil e chegar do Brasil e só entrar com carimbo de entrada, você não consegue obter a residência da CPLP. Então eu tenho essa residência porque eu, como sou angolano, ainda não tenho a nacionalidade brasileira. Então eu solicitei o visto de turismo lá mesmo no Brasil e entrei aqui com meu passaporte angolano e consegui solicitar a residência da CPLP através do meu número de visto, que me permite ficar legalmente em Portugal por 1 ano e depois posso renovar. Então foi muito fácil, eu gostei muito dessa forma, né, de legalização, porque é uma questão que tirou assim um peso, né, de mim sendo imigrante, porque através desse tipo de certificado eu consigo abrir conta no banco, fazer várias coisas, né, como um nacional, se assim posso dizer. Conta para nós um pouco sobre a questão de encontrar moradia por aqui, porque a Europa toda ela passa por uma dificuldade, uma crise imobiliária um pouco difícil, inclusive aqui em Portugal está até mais forte. As pessoas não conseguem comprar ou comprar nenhum alojamento, nenhuma casa aqui. É uma crise bem complicada. E aí conta pra nós aí se você teve dificuldade, como que foi esse processo. Olha, pessoal, Daniel, né, respondendo essa questão aí sobre a crise imobiliária em Portugal. De fato, pessoal, em Portugal tá muito difícil assim arrendar casas e devido a uma questão muito, acho que é muito comum, né, os altos preços dos alojamentos, das casas serem arrendadas. Para quem vem para Portugal, né, assim, o que eu fui aprender só estando já aqui é procurar lugares mais distantes para morar, porque os lugares mais distantes acabam sendo um pouquinho mais baratos. Tem muita gente que chega em Portugal e pensa, não, vou morar em Lisboa, vou morar no Porto, no centro. E querendo ou não, na capital, né, o centro as coisas acabam sendo mais altas, mais elevadas.
Então, meio que, quando a gente chegou, a gente ficou em cidades mais próximas de Lisboa, e a gente pagou muito caro para dormir num quarto, né? E eu, na época, dividi o quarto com a minha irmã, e assim, nos cobravam, acho que pagávamos 450 euros. E com esse valor eu conseguiria alugar uma casa numa cidade mais longe. Só que não seria um quarto, seria uma casa. E assim, só que nós tínhamos o dinheiro para alugar uma casa, só que nós não conseguimos alugar uma casa. Porque nós chegamos aqui, não tínhamos o contrato de trabalho, não tínhamos pelo menos 3 recibos de salário, que eles pedem na maioria das vezes das casas para serem alugadas ou arrendadas, conforme dizem aqui em Portugal. E então nós tivemos essa dificuldade, né? Por essas regras que eles têm, muitos imigrantes aqui acabam não conseguindo morar numa casa sozinhos no seu princípio da imigração. Então acabam tendo que morar em quartos. Eu achei muito difícil mesmo no princípio, porque assim eu não tinha privacidade, ter que morar num quarto, dividir a cozinha, você tem que morar com outras famílias que às vezes você não conhece, ou você até pode ser simpático e você pode encontrar pessoas que não são de boa índole, né? Então, querendo ou não, não foi tão confortante para mim. Você tem essas questões, você compra uma coisa, coloca na geladeira, às vezes vem alguém e come, fala, olha, desculpa, eu peguei a sua coisa mais cedo, mais tarde você tá com planos de comer aquela coisa, você vai abrir e não tá, ou seja, é uma questão muito difícil, mas, querendo ou não, dá para se adaptar, é coisa que a pessoa passa no princípio e... São processos que a gente tem que viver e se adaptar, porque... Ou processos. Conta um pouco sobre a questão da empregabilidade, se você demorou muito para encontrar um emprego por aqui, como você conseguiu se estabelecer, em quais áreas, ou se tem uma área que é um pouco mais fácil, mais simples ou mais difícil de encontrar, e a sua experiência por aqui com relação ao emprego, por favor. Olha, sobre esse ponto de empregabilidade em Portugal, eu acho que tem muita gente talvez que vai assistir esse vídeo e falar, meu, você está falando coisa à toa, né? Portugal de ontem nem o Portugal de hoje, ou seja, quando eu cheguei, teve muita coisa que mudou. Eu cheguei e consegui emprego com 12 dias no país, ou seja, cheguei, assim que eu cheguei, tratei os meus documentos e comecei a mandar o currículo online, mandei currículo e acho que com 12 dias eu já estava a trabalhar, já estava contratado, né, por uma empresa lá em Lisboa e na área da recepção, né, e eu achei muito fácil no sentido de encontrar emprego, foi uma experiência minha, né, tem pessoas que chegam aqui com 3 meses não conseguem, com 4, mas assim, eu consegui com 12 dias e eu acho que a empregabilidade em Portugal, né, assim, Portugal precisa de muita mão de obra, por quê? Por ser um país idoso, Daniel, tem muitos idosos, tem muitos reformados, então o país meio que, nós olhamos para Portugal e olhamos assim, parece um país envelhecido. Quem está trazendo vida a Portugal, que eu acho, minha experiência assim, que eu venho observando, são os próprios imigrantes, porque os nacionais, a maioria deles, né, poucos jovens aqui trabalham, né, e a maioria dos jovens que você vai encontrar trabalhar são sempre imigrantes, porque os idosos estão aí na reforma e os jovens aí estão a estudar e não sei o que, então querendo ou não, eu acho que Portugal tem bastante oportunidades de emprego sim, e o que domina a economia de Portugal, no meu olhar, é a hotelaria, turismo, essas áreas da restauração, né, áreas gastronômicas, e são as áreas que eu vejo que tem tido bastante saída, áreas comuns, se assim posso dizer. E não só, também tem a questão de cuidador ou cuidadora de idoso, que tem bastante saída, por ser um país que tem muito idoso. Precisa. Então, precisa, né? Eu acho que Portugal precisa de muita mão de obra, mas não, entrando aí um pouquinho em polêmica, não tem pagado o salário realmente tão satisfatório, né? Tem um salário baixo, mas dá para viver. Por último, assim, conte aí algumas coisas que você gosta daqui, algumas experiências que você tem vivido aqui, possibilidades que você tem ao estar em Portugal, e para finalizar, assim, coisas que você gosta, que fariam você recomendar Portugal para alguma pessoa que decide deixar o seu país em busca de uma vida melhor. Pronto, compartilhando um pouquinho assim de forma bem breve, né? Eu gosto muito da segurança de Portugal, conforme eu disse, eu vim de Angola, né? Fui para a África do Sul, depois morei no Brasil. Querendo ou não, eu não me sentiria seguro no Brasil, andando com o meu telefone na rua, conforme eu estava aqui a conversar há pouco tempo com o Daniel, né? E por mais que o telefone não seja um celular tão caro ou tão, né, ou de última geração, mas você corre um certo risco, um certo perigo andando com o celular na rua ou andando a altas horas, né, nas ruas de São Paulo, principalmente na cidade onde eu morei. E aqui em Portugal eu acho que é um lugar muito seguro para se morar. A saúde, ainda não tenho tantas experiências assim com o sistema de saúde em Portugal, mas diria que eu vejo bastante idoso, então querendo ou não, onde tem muitos idosos é porque a saúde funciona, né? E eu gosto muito da forma, da tranquilidade do país. É um país tranquilo, seguro.
do poder de compra também que Portugal nos proporciona, porque assim, é possível você ter uma boa alimentação sem necessariamente gastar muito. Eu lembro que lá no Brasil a gente gastava quase R$ 1.500 para uma casa de 6 pessoas, né, para poder comer, e às vezes ainda tinha que tirar o dinheiro do salário, fora os várias refeições, né? Então acho que aqui a pessoa consegue comer bem. E não é que tipo, você vai comer, que nem você compra uma picanha e um salmão no Pingo Doce ou aí no mercado, mas não é uma coisa, você não vai pagar horrores, mas lá no Brasil sairia muito caro, você não conseguiria comer isso assim numa época normal, né? Talvez tivesse que juntar um dinheirinho a mais aí. Tem pessoas que têm essa possibilidade, mas pelo menos na minha realidade eu não tive essa possibilidade de comer pelo menos uma picanha e um salmão assim várias vezes no mês. E aqui é uma coisa que é possível, é uma coisa comum, não é uma coisa assim de a pessoa ficar meio que feliz, estranhar, tentar comer aí muito bem. Então, eu acho muito bom esse poder de compra que Portugal proporciona para os imigrantes, não só para os nacionais também, da questão da alimentação, a segurança, a tranquilidade. E uma coisa que talvez que eu passaria para quem pensa em imigrar, né, seria tipo conselhos, né, a planejamento, não apenas financeiro, mas planejamento de viagem, saber aonde a pessoa vai ficar, pesquisar as cidades mais baratas para se morar e ver também o nível de empregabilidade, porque assim, quando você vai sair do seu país de origem e você vai para um outro país, você tem que saber onde você vai ficar exatamente, porque assim, se você só sai do seu país e fala, não, vou ficar numa cidade, depois vou vendo as casas aí, vou vendo lugares mais baratos, a pessoa meio que acaba... vai de olho fechado não dá, né? A gente tem que ter um planejamento, né, pra sair de casa. Sim, a pessoa acaba meio se frustrando. Por exemplo, você já fez fazer uma mudança de um país para o outro já é complicado. Você chegou no país do outro e tem que fazer uma mudança da cidade que você tá para uma outra cidade. Depois da outra cidade para uma outra cidade é complicado. Então, é bom a pessoa fazer aí um planejamento para a pessoa economizar e também ter essa questão mais de logística mais ou menos adaptada. Eu acho que seria isso. O que eu deixaria de conselho para quem pensa em vir para Portugal, esses seriam os pontos talvez que me faz ficar aqui, né? A questão da tranquilidade, segurança, poder de compra e a questão também que a pessoa consegue comprar bastante coisa. Que nem consegue comprar um carro com um salário. Pode ser velho. É uma coisa que é completamente diferente do Brasil. Aqui os carros usados, eles são muito mais baratos. No Brasil a gente tem impostos enormes em cima de automóveis, então é tudo muito complicado, questão de comprar carro, moto ou qualquer coisa do tipo. Sim. E aqui é bem barato, eu tenho pesquisado, eu tenho dado uma olhada, assim, passado nas lojas, assim, passo na frente, vejo as plaquinhas das lojas e é muito mais barato. Enquanto lá no Brasil a pessoa precisa juntar o salário de um ano para comprar um carro. Não, o salário de um ano para dar de entrada. Para dar de entrada. E aí ainda pagava financiamento durante 2, 3, 4, às vezes 5 anos de financiamento para terminar de pagar o carro. Dependendo daqui, a pessoa consegue pegar um salário, se não tiver tantas contas para pagar, não dá entrada, comprar um carro. Pode ser meia boca, pode ser aquele carro mais anda e se locomove. Eu vi uma moto, mas daquelas scooters, assim, tipo bis, elétrica, por 1.200 euros. E aí, assim, a pessoa trabalha, se a pessoa não tiver muitas contas, ganhando um salário mínimo, ela trabalha 3 meses assim e já consegue pagar uma moto à vista e só seguir, né, pagando os custos dela. Até porque aqui o bom também é que as estradas são boas, né? Eu achei muito diferente. Você anda nas estradas realmente. Quase sem buraco e tipo, dá gosto, sabe? É uma facilidade que existe aqui que a gente não tem no Brasil, pelo menos na minha região. Tinha muito buracos, muita má qualidade no trânsito, sabe? E também acho que talvez seja por isso que os carros velhos continuam a ter bastante vida. Tanto é que os ônibus que a gente vê, principalmente aqui na nossa cidade, aqui em Santarém, os ônibus não são novos, né? Os ônibus são um pouco mais antigos, mas você vê que eles estão bem cuidados, tanto por fora quanto por dentro, porque a estrada permite que eles não quebrem tão fácil e que eles continuem sendo utilizados. Então, é um ponto diferente assim que a gente enxerga aqui, que a gente não tem essa visão, esse ponto de vista no Brasil. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. O Arnaldo tem um canal do YouTube, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do YouTube do Arnaldo. A gente vai fazer um vídeo também, vai sair nesse canal, sobre a minha experiência aqui como estudante. E é isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês visitarem. Muito obrigado por quem assistiu. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando essas experiências todas que eu estou tendo por aqui, as pessoas que eu estou conhecendo, as novas culturas e tudo mais. Continua aí que tem muito conteúdo para vir, tá certo? Obrigado e até a próxima!
Então é isso, galera. Oh, meu Deus. A gente parou do nada aí. Voltar, pronto. 1, 2 e 3.